um dos UFCs mais podres que a gente teve esse ano, devido ao grappling, de ficar agarrando insuportavelmente o oponente sem fazer mais nada além disso. Então, se eu pudesse resumir em uma frase o que foi o UFC deste sábado, foi exatamente isso. Começando pelo Chris Barnett, eu não gostei, apesar de eu achar muito legal quando o Chris Barnett luta, porque apesar de gordo, ele consegue pular, girar no ar, meter um chute rodado, ele é um cara bem acrobático pro físico dele, né? Não faz o menor sentido aquele físico, só que tudo isso foi impedido pelo grandioso egípcio agarrador de homens, carente, coitado, em que propôs desde o primeiro round abraçar. Beleza, ganhou, mas a que custo? A luta ficou um lixo, ninguém gosta de assistir aquela porcaria, e basicamente parece que todo mundo pegou a essência desse cara e seguiu replicando isso durante o UFC inteiro, tornando o evento extremamente chato de assistir, cara. Então, o que a gente poderia ter uma luta de pula, gira, derruba, neutralizar, foi uma luta de controle. Inclusive, essa é uma palavra que tem que ser debatida, cara. Controle. O UFC tá ficando cada vez mais lixo por conta dessa ideia de controle, onde eu domino o oponente e não bato nele, eu não faço nada, eu controlo, beleza? Não é um Khabib da vida que derrubava o cara, ficava num ground and pound, descendo a madeira, moendo, esquartejando o cara, largava ele fudido todos os rounds, não. A gente tá falando aqui de um estilo de luta em que tu só abraça e fica ali carentão, estou abraçando outro homem suado no chão, esperando dar o tempo pra ganhar por decisão dividida. Cara, isso já tá chato, mas enfim, cara, uma luta que poderia ter sido muito bonita se tornou um lixo por conta do estilo que o egípcio propôs, né? Que se dependesse do Chris Barnett não seria assim. A próxima luta eu gostei. Nosso grande Walter Walker, o Walter original, o semideus, que trouxe o Petra para nós brasileiros. Quer dizer, ele deu 2 para o Brasil, 2 para a Rússia. Mandou muito. Uma coisa que eu percebi foi que os chutes do Walter, apesar de estarem pegando, o do seu adversário estavam extremamente mais contundentes. Quando ele dava-lhe a machadada, o Walter chegava a caminhar pro lado de tão potente o chute, né? Walter, talvez por isso, já ligou o senso de urgência, se atirou para as pernas, quedou. Inclusive, naquela entrada, eu achei que o cruzadão tinha pego. Só que depois mostrou a câmera de cima do UFC e ele conseguiu esquivar e não tomou o golpe limpo. Ele saiu, entrou na queda bem no tempo, derrubou. E aí a gente começa a ter o que é um estilo legal. Tu derruba com o intuito de causar dano. Tu derruba com o intuito de finalizar ou de agredir o cara, né? Ou finalização ou ground and pound. Tu derruba com esse intuito. Tem um objetivo final para aquela ação. Não é aquela luta podre de controle que quem assistiu esse UFC desse último sábado ficou com raiva dessa palavra controle, né? Enfim, derrubou, foi pro pé, o oponente girou, não deu, o Walter continuou ali puxando, depois ele comentou até que ouviu estralar, que ele acha que quebrou o pé do oponente. Eu vi também ele falando que chegava a treinar até ficar com febre. Tamanha dedicação que ele tem, né? O cara é muito bom nas mídias sociais. Vamos torcer para que o Walter continue ganhando, tem um score muito positivo no MMA e eu gosto muito de assistir ele. Bom, vamos para a próxima luta. Para não pular direto para um brasileiro, eu gostaria de falar do Matheus versus o Klein. Só uma pincelada. Cara, eu achei aquele Klein muito bom de porrada. Ele mandou muito bem em boxe, muito alinhadinho, fez o oponente polonês passar sufoco, só que a gente viu, né, no final do round lá, ele destruiu o pé virou um S, dobrou, cara, cena bem bizarra, enfim, ganhou sentado no banquinho, né, não conseguiu receber o prêmio de pé, mas o cara é muito bom, tá, peso leve, então vamos ficar de olho que quem sabe agora com os ícones se aposentando, a gente não tem esse cara ascendendo na categoria. Próxima luta. A luta da noite. Jailton não dá soco, Malhadinho. Começou com aquele bafafá, todo o público brasileiro defendendo o Malhadinho, quando o Daniel Cormier falou que ele não sabia lutar. Não, que ele bate, que ele quebra, que ele molha. No final, o que aconteceu foi, ele conseguia derrubar com extrema facilidade o Volkov, tipo, em 10 segundos de luta o Volkov estava de costa no chão. E aí ele ficou lutando jiu-jitsu, inclusive uma baita sugestão, o Malhadinho migra pro jiu-jitsu, tu é um baita lutador de jiu-jitsu, só que ali tu tá no MMA, né? Enfim, por que eu digo de jiu-jitsu? Quem assistiu a luta viu, ele nem tentou dar soco. O Volkov, que tava de costa no chão, deu umas pancadinhas com a mão,
Tipo, cara, sabe aquele cutuquinho que tu dá assim na cabeça? Ele fez isso e isso foi o suficiente pra pontuar e ganhar a luta. Tamanha foi a inatividade, a falta de agressividade do Malhadinho de Pé. Inclusive os comentaristas, né, Demian Maia, Vitor Miranda, toda essa galera, o tempo inteiro falava por que ele não dá um mísero soco. Todo mundo tava apavorado, ele não batia, e aí ele trouxe essa proposta pro segundo round, pro terceiro round, toda vez a mesma coisa. Derrubava no chão e ficava ali, parado, esperando, sem dar um soco, um ground and pound. O Volkov conseguiu raspar ele uma hora, deu alguns socos por cima, pontuou. Volkov também quase encaixou um triângulo, né? Mas enfim, eu não sei o porquê que ele tá fazendo isso, cara. Ele nem tenta bater, cara. Cara, um negão de 3,5 metros de altura, 400 quilos, cara, parece um boi de forte, musculoso, e não dá um soco. Ele só derruba e agarra. Ele tá no MMA e ele não se liga que ele não precisa. Derruba, passa a guarda, monta, ele vai buscar o que é uma finalização. Daí, cara, ele fazendo um sistema progressivo do jiu-jitsu, nem um sistema, tipo, agressivo, numa luta de MMA profissional, UFC, top evento do mundo, cara. Isso é, enfim, cara, isso é loucura. Acho que é a vitória merecida pro Volkov pra começar a educar a galera a não fazer essas lutas lixo que ninguém quer assistir, essas porcaria de luta que ninguém aguenta mais, beleza? Mas essa é a minha opinião. Vamos pra próxima luta. De novo, 2 agarra-agarra. A gente tem o parente próximo do Khabib, o Umar Nurmagomedov, e o Mário Bautista. Se eu não me engano, esse Mário Bautista é aquele que lutou contra o Zé Aldo e ficou abraçando ele na grade pra não deixar o Aldo lutar. E o Aldo tava na última sprint dele pra tentar ser campeão de novo. Talvez se ele não tivesse lutado dessa maneira tão covarde e ridícula, o Aldo tivesse ganhado e talvez estaria lutando ainda pra tentar ser campeão, sabe? Ali deu uma murchada nele. Enfim, uma hora, naquele embolo, né, de cai e derruba, o Mário Bautista conseguiu aplicar uma chave de pé que eu não sei. Deve ter quebrado, deve ter estralado o pé do Omar, mas ele não bateu, né? Resistiu, apesar do pé estar todo torcido, virado num S. E é aquela famosa, jiu-jitsu não é real se tu não acreditar. Mas no fim, ficou naquele joguinho de controle por cima e ganhou também dessa incrível maneira. E agora a gente vai falar de Mackenzie Dern versus Virna Jandiroba. Galera falando que a luta estava bem acirrada, não sabia quem pontuava, mas pra mim estava bem claro a vitória da Mackenzie Dern. A Mackenzie Dern estava esquivando mais, estava batendo mais em pé. Quando ela conseguia derrubar a campeã mundial de jiu-jitsu no chão, ela sobrevivia aos ataques, seja armlock, enfim, tentativas de entrada num triângulo. Ela conseguiu defender os ataques de jiu-jitsu da campeã, porque ela é muito boa de jiu-jitsu. Só que ela ficou parada. Parecia que tava dormindo, sabe? Os baianos preguiçosos que ficam deitados na rede dormindo. Era isso que ela fazia, cara. Ela deitava ali e falou, vou dar uma cochilada, ficar serena. A Mackenzie de costa no chão parecia que tava com mais raiva, cara. Ela puxava o cotovelado e dava ali. O tempo inteiro, cara. De pé ela batia demais, ela caía no chão, batia, tentava atacar e chutava e derrubava. A Mackenzie estava muito mais agressiva do que a Virna. Eu não sei o porquê, cara. Muito paz e amor, cara. Eu precisava de mais ódio naquele coração. Uma coisa que me apavorou também, uma hora chegou no corner, né? No terceiro round, entrada pro quarto. O corner dela, ó, pra mim tá 3-0 essa luta. Só manter assim. Cara, eu não sei da onde que ele tirou 3-0. Pra mim, a Mackenzie tava ganhando tudo, velho. Tava no máximo um 2-1 pra Mackenzie, até um roundzinho pra Virna. E o corner viajando, botando essa ideia de que a Virna tava ganhando. E aí ela já tava dormindo, aí ela puxou a rede, espichou de um lado pro outro no octagon e não fez mais nada, cara. Ficou ali. Claro, né? É muito mais fácil aqui sentado na minha casa, no conforto da minha casa, gargantear, né? Quando tá lá dentro do octagon sem gás, ou seja lá o que tá acontecendo, é bem mais complicado de fazer acontecer. Só que, cara, a Mackenzie estava extremamente mais agressiva do que a Virna, tipo, muito mais. Em todos os níveis da luta, a Mackenzie estava batendo mais. Então, muito top, gostei do boxe da Mackenzie também, estou muito bem. E vamos para a última luta. Tom Aspinall versus Ciryl Gane. A luta começa com Tom Aspinall enfrentando pela primeira vez um oponente veloz. Aspinall esse que tinha sempre essa vantagem de velocidade sobre os oponentes, aonde ele conseguia impor isso. Então ele entrava, batia e não à toa que em 9 lutas no MMA, no UFC, ele tem apenas 11 minutos de apresentação. É muito pouco tempo de octagon. Ele é um cara que finaliza rápido. E os caras não estão esperando, né? Ele chega ali rapidão e desce a mão e os caras caem podre ou finaliza, enfim. Só que quando a gente chega contra o Ciryl Gane, um atleta que é muito bom andando para trás, pula na pontinha do pé, rápido também, ele prova pela primeira vez
do seu próprio veneno. Ele não conseguiu chegar no Gane. O Gane estava o tempo inteiro um passo à frente. Ele vinha, o Gane conseguia sair e bater aquele jabzinho do Gane, ferroando, pá, pá, pá. Não à toa que ele já tava com o nariz sangrando, todo ferrado, respirando pela boca no primeiro round já. E aí acontece aquela dedada. Claro, dedada clara, pegou ali. Só que normalmente os lutadores continuam, tá? Depois de uma dedada. Muitos os casos, né? Tanto é, o Fabrício Verdun, ele teve uma que o cara chegou a afundar até a segunda falange do dedo, assim, cara, quase fazendo cócega no cérebro dele. E ele continuou a luta, né? O Sean Strickland também comentou aquela vez que tomou uma no olho, que ele tava vendo dois caras, e ele seguiu. Muitos, né? O Poirier, enfim, centenas de casos de luta em que o lutador, mesmo após tomar uma dedada no olho, ele dá um jeito, continua ali, né? Aquela dedada que o blindado tomou também, fortíssima. Só que ali eu acho que ele correu, velho. Ele peidou na farofa, ele fugiu da luta, porque ele viu que não ia alcançar o Gane. O Gane tava muito bem, tava batendo nele, legal. Ele não tava alcançando, ele não tá acostumado a pegar uns caras tão ligeiros quanto o Gane, e viu talvez naquela dedada uma oportunidade de encerrar com a luta. Tanto é que até o Poatan fez um vídeo ironizando e dando risada, porque foi bem tosco. Faz parte do E aí, Poatan? Acontece. A coisa. O que talvez comprova essa luta do Poatan versus John Jones no peso pesado, porque o Poatan postou em suas redes sociais um vídeo ironizando a luta e disse: vamos fazer o peso pesado grande de novo. E a gente contextualizando isso com a frase do Donald Trump, "We make America great again", nós faremos a América grande de novo. Ele colocou "We make the heavyweight great again", parafraseando ali, né, o Donald Trump. Será que isso é um indício que teremos então confirmado John Jones versus Poatan, peso pesado, na Casa Branca? Eu espero que sim, é uma luta que eu gostaria muito de ver. Não sei quem ganharia ali, tá? Eu 100% das minhas fichas, Poatan, full clubismo, não tô nem aí, cara, fã número 1 do Poatan. Quero que ele bote um cruzadão esparrando o cérebro do John Jones pelo octágon. Mas você, o que tu acha, cara? Tu acha que o Poatan vai ganhar essa num possível confronto? Tu acha que o John Jones ganha, né? Botando então o maior do maior do maior da história, ponto final. O que tu acha? Será que o Aspinall fingiu? Será que não fingiu? Enfim, sobre meus comentários aqui, o que você acha? Tô certo, tô errado? Comente livremente aqui embaixo, deixa um like que ajuda demais o nosso canal a crescer, que está no início. Hype o vídeo, se inscreve e até a próxima.